A estação orbital de Helix flutuou no espaço escuro entre duas estrelas mortas. Era velho e sujo e cheio de criaturas de centenas de mundos diferentes. O ar cheirava a óleo de motor, especiarias alienígenas e coisas que os humanos não conseguiam nomear. Os comerciantes gritavam os preços em línguas que estalavam, assobiavam e ribombavam. Contrabandistas sussurravam em cantos escuros. Colecionadores com muito dinheiro procuravam coisas raras para comprar Dot Nani. Marsh caminhou pelo mercado lotado com graxa nas mãos e cansaço nos ossos. Ele tinha 32 anos, nem alto, nem baixo, com cabelos castanhos que precisavam ser cortados e olhos castanhos que tinham visto muitos motores quebrados. Ele estava trabalhando em um cargueiro Torvian há 16 horas seguidas. O capitão pagará-lhe metade do valor do trabalho, mas Dani aprenderá há muito tempo que discutir com um Torviano era como discutir com uma pedra. A rocha venceria. Ele deveria ter voltado para seu pequeno quarto para dormir. Em vez disso, seus pés o levaram em direção ao barulho da plataforma de leilões. Dani não sabia por quê. Talvez ele estivesse cansado demais para pensar com clareza. Talvez alguma outra coisa o estivesse puxando para frente. Ele se perguntaria sobre isso mais tarde nos anos que se seguiram. A plataforma de leilões ficou no centro do nível do mercado. Era um palco elevado feito de metal, cercado por seres de todas as formas e tamanhos. O leiloeiro era uma valquíria, um dos insetos dos sistemas internos. Ele tinha mais de 2 metros de altura e 6 pernas finas. Sua cabeça tinha o formato de um triângulo, com enormes olhos compostos que viam tudo ao mesmo tempo. Suas mandíbulas estalavam quando ele falava, fazendo um som semelhante ao de pedras sendo friccionadas. Dani abriu caminho pela multidão até poder ver o palco. A valquíria estava vendendo criaturas. A maioria era chata. Alimentos para animais com muitas pernas. Bestas trabalhadoras que podiam puxar cargas pesadas. Às vezes, um lindo pássaro ou um peixe brilhante para colecionadores ricos. Então saiu a gaiola, pequena, feita de barras de metal preto. Dentro havia uma criatura do tamanho de um gato. Dani se inclinou para a frente para ver melhor. A criatura tinha 4 patas, cauda e orelhas pontudas. Parecia um filhote de lobo, mas não exatamente. Seu pelo era de um branco puro, tão branco que quase brilhava sob as luzes do leilão. Seus olhos eram rosados, como os olhos de um haddock branco na terra. O lobinho pressionou-se contra a parte de trás da jaula. Estava tremendo. Dani podia ver suas costelas através do pelo fino. Alguém não o estava alimentando adequadamente. A valquíria estalou as mandíbulas com um som de desgosto. Lote 47, anunciou. Um exemplar defeituoso. Variante albina do lobo de batalha Kovanni. Rejeitado pela sua matilha por razões óbvias. Não é possível caçar. Não é possível procriar. Não pode servir a nenhum propósito útil. O lance inicial é de 50 créditos. Dani sabia sobre os lobos Kovanni. Todos da galáxia sabiam sobre eles. Eles eram famosos por serem os animais mais leais e inteligentes já descobertos. O povo Kovanni os cria há milhares de anos. Um lobo Kovanni saudável poderia ser vendido por 50.000 créditos ou mais. Eles poderiam se relacionar com seus manipuladores através de uma espécie de telepatia, compartilhando emoções e pensamentos. Os guerreiros os valorizavam. Os nobres os coletaram. Os cientistas os estudaram. Este era albino. Pelo branco. Olhos rosa. Na natureza, um lobo albino morreria rapidamente. Não poderia se esconder dos predadores. Não poderia se aproximar furtivamente da presa. Entre os Kovanni, esses animais eram considerados amaldiçoados. Vergonhoso. A maioria mataria ao nascer. Coisa feia, disse um comerciante zaluxiano parado perto de Dani. O zaluxiano tinha pele cinzenta e 4 braços e um rosto que parecia cera derretida. Eles deveriam tê-lo afogado quando nasceu. Quem quer um lobo quebrado? Dani não respondeu. Ele estava observando o lobinho na jaula. Ele levantou a cabeça e olhou para a multidão.
A maioria dos seres desviou o olhar de seus estranhos olhos rosados. Mas Dani não desviou o olhar. Ele encontrou seu olhar e segurou-o. Algo aconteceu entre eles naquele momento. Dani não conseguia explicar. O lobo parou de tremer. Suas orelhas se adiantaram. Sua pequena cauda movedado, só um pouco, como se quisesse abanar, mas tivesse medo de esperar que Dani pensasse em seu quarto vazio. Sua vida vazia. 10 anos consertando navios de outras pessoas enquanto sonhava em ter o seu próprio. 10 anos sozinho em uma galáxia cheia de seres que o viam como apenas mais um humano. Nada de especial. Nada importante. Apenas um par de mãos que poderiam consertar um motor. O lobo também não era nada especial. Apenas um animal quebrado que ninguém queria. Um erro que deveria ter sido apagado. 50 créditos, disse Dani. Sua voz o surpreendeu. Ele não tinha planejado falar. Os olhos compostos do velcro se voltaram para ele. Por toda parte, sendo deslocado e murmurado. Um humano comprando um lobo Kovani? Impossível. O vínculo entre o lobo e o adestrador só funcionava com o povo Kovani. Todo mundo sabia disso. O humano oferece 50 créditos, disse a Valquíria. Havia diversão em sua voz clicada. Alguém mais deseja dar um lance nesta criatura inútil? Silêncio. Ninguém queria um lobo defeituoso, especialmente não correndo o risco de fazer lances até mesmo contra um humano claramente tolo. Deixe-o desperdiçar seu dinheiro, diziam seus rostos. Deixe-o aprender a lição. Vendido ao humano por 50 créditos. Dani pagou com seus ganhos de trabalho. Foi quase tudo que ele ganhou em 16 horas de trabalho duro. A gaiola pesava em suas mãos enquanto ele a carregava para longe da plataforma. Por dentro, o lobinho parou de tremer completamente. Ele pressionou o nariz contra o bar mais próximo de Dani, farejando-o com respirações rápidas. O que vou fazer com você? Dani perguntou baixinho. O rabo do lobo balançou. Só um pouco. Apenas o suficiente para que Dani carregasse a gaiola através do mercado lotado, ignorando os olhares e sussurros que o seguiam. Um humano com um lobo Kovani? Ridículo. Impossível. Um desperdício de dinheiro e tempo. Mas enquanto caminhava, Dani sentiu algo estranho. Um calor no peito que nada tinha a ver com o ar reciclado da estação. Uma sensação de voltar para casa depois de uma longa viagem, mesmo não tendo se movido mais de 100 metros. Ele olhou para o lobo através das barras da jaula. Aqueles olhos cor-de-rosa olharam para ele com algo que poderia ser compreensivo. Pode ter sido esperança. Pode ter sido o começo de algo que nenhum deles poderia ter imaginado. Dani ainda não sabia, mas sua vida havia mudado para sempre. Os 50 créditos que gastou seriam o dinheiro mais importante que já ganhou. E o lobinho quebrado que ninguém queria se tornaria a criatura mais valiosa de toda a galáxia. Mas isso ainda estava no futuro. Por enquanto, Dani apenas carregou a gaiola de volta para seu pequeno quarto e se perguntou o que deveria alimentar um filhote de lobo alienígena. O lobo o observou durante todo o caminho. Não tremeu mais. Não pressionou contra a parte de trás da jaula com medo. Em vez disso, sentou-se com uma dignidade serena, como se estivesse esperando por ele o tempo todo. Como se soubesse, de alguma forma, que ele viria. Talvez tivesse. Dani batizou seu fantasma por causa de seu pelo branco e da maneira como ela se movia sem fazer nenhum som. Nos primeiros dias, ele não tinha certeza se ela sobreviveria. Ela era magra e fraca e não comia a comida que ele comprava no mercado. Ele experimentou carne e vegetais, e até mesmo uma pasta de proteína cara feita para animais exóticos. Ghost cheirou tudo e se virou. No terceiro dia, Dani estava jantando sozinho. Não foi nada de especial. Apenas um pouco de arroz e feijão com um pouco de molho picante. Ghost estava deitada no canto de seu pequeno quarto, observando-o com seus olhos rosados. Dani se sentiu mal ao comer na frente dela, já que ela não comia nada há tanto tempo. Ele estendeu uma colher de arroz e feijão. Você provavelmente também não vai gostar disso, disse ele. Mas você tem que comer alguma coisa.
Ghost levantou-se lentamente e caminhou até ele. Ela cheirou a colher. Então ela olhou para um ponto limpo depois disso. Ela comeu tudo que Dani comeu. Arroz e feijão, macarrão, pão, até a horrível comida de estação que tinha gosto de papelão. Foi estranho. Os lobos Kovani deveriam ser estritamente comedor de carne. Mas Ghost parecia preferir comida humana. Você é um lobo muito estranho, Dani disse a ela uma noite enquanto compartilhavam uma tigela de sopa. Fantasma abanou o rabo e lambeu o queixo. Em uma semana, ela parou de ter medo. Ela seguia Dani por toda parte, dando tapinhas silenciosos atrás dele enquanto ele caminhava para o trabalho. No início, as pessoas olhavam, apontavam e faziam comentários. Um humano com um lobo Kovani era algo inédito. Alguns riram. Alguns olharam para ele com pena. Outros apenas balançaram a cabeça diante de sua tolice. Mas Dani não se importou com o que eles pensavam. Fantasma era seu amigo. Sua primeira amiga de verdade em anos, sua única amiga humana na estação, foi uma piloto de carga chamada Lucy Valdez. Ela era baixa e forte, com cabelos pretos e uma cicatriz na bochecha esquerda de uma briga da qual nunca falava. Ela voou em um navio chamado Dusty Road, transportando suprimentos entre as estações. Ela achava que Dani estava louco por comprar o Ghost. Você mal consegue se alimentar, disse Lucy, sentada em sua bancada enquanto ele consertava um injetor de combustível quebrado. Agora você tem outra boca para alimentar, e não qualquer boca. Um lobo Kovani que nunca se relacionará com você porque você não é Kovani. Ghost estava deitado aos pés de Dani, observando Lucy com olhos calmos. Ela já se relacionou comigo, disse Dani. Lúcia riu. Isso é impossível. Todo mundo sabe que o vínculo só funciona entre lobos e o povo Kovani. É algo em seus cérebros. Os humanos não têm isso. Dani apenas sorriu e continuou trabalhando. Ele sabia o que sentia. Ele sabia o que era real. O vínculo começou pequeno. Pequenos lampejos de emoção que não lhe pertenciam. Felicidade quando Ghost o viu pela manhã. Curiosidade quando ela cheirava algo novo. Conforto quando ela adormecia ao lado dele à noite. No início, Dani pensou que estava imaginando coisas, mas os sentimentos foram ficando mais fortes. 2 semanas após o leilão, Dani estava trabalhando em um navio greliano. O capitão se chamava Krax, um grande réptil com 4 braços e temperamento ruim. O trabalho era simples. Substitua um acoplamento de energia quebrado. Dani já havia feito 1000 trabalhos semelhantes antes, mas algo parecia errado. A sensação veio de repente, como uma mão fria agarrando seu coração. Temer. Perigo. A necessidade de correr. Esses não eram seus sentimentos. Eles estavam vindo de outro lugar. De Ghost, que estava esperando do lado de fora do navio na área de reparos. Dani ergueu os olhos de seu trabalho. Krax estava parado perto dele e havia algo escuro em seus olhos amarelos. Dani viu a faca escondida na mão direita inferior do Grelian. Ele entendeu imediatamente. Krax não planejava pagar pelo concerto. Ele estava planejando matar Dani e jogar seu corpo em tanques de reciclagem. Dani se moveu antes que Krax pudesse atacar. Ele rolou para o lado, pegou sua bolsa de ferramentas e correu para a câmara de descompressão. Atrás dele, Krax rugiu de raiva. Mas Dani já havia passado pela porta, já a fechando atrás de si, já correndo em direção ao seu quarto com fantasma em seus calcanhares. Eles conseguiram chegar em segurança. Krax não o seguiu. Ele era um covarde que só atacava quando tinha vantagem. Mais tarde, em seu quarto com a porta trancada e o coração ainda acelerado, Dani se ajoelhou e olhou para Ghost. Você me avisou, ele disse. Você me mostrou o perigo. Como você fez isso? Fantasma abanou o rabo e lambeu o rosto. Dani a levou ao médico da estação. No dia seguinte. O nome dela era Carmen Lopes, uma mulher pequena, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Ela era a única médica humana na estação de QL que estava lá há mais tempo do que qualquer um poderia se lembrar. Isso não deveria ser possível, disse Carmen após realizar seus exames.
O Covani Bond é muito específico. Requer certas vias neurais que só existem nos cérebros de Corvanin. O cérebro humano não possui essas vias. Mas o vínculo é real, Dani insistiu. Eu sinto o que ela sente. Ela me avisou sobre cracks. Carmen olhou longamente para suas telas. Então ela olhou para Ghost, que estava sentado em silêncio na mesa de exame. O albinismo dela não está apenas no pelo e nos olhos, disse Carmen lentamente. É mais profundo. Todo o seu código genético é diferente de um Corvan normal eulobo. Partes de seu cérebro que deveriam se comunicar apenas com outros lobos mudaram, evoluíram, talvez. Eles se tornaram mais flexíveis, mais abertos. O que isso significa? Isso significa que ela não está com nenhum defeito. Ela é algo novo, algo que nunca existiu antes. Carmen balançou a cabeça maravilhada. Os Covani chamam Albana de erros dos lobos. Eles os matam porque acham que não valem nada. Mas este lobo é mais valioso do que qualquer lobo normal jamais poderia ser. Ela pode se relacionar com qualquer pessoa. Qualquer espécie. Qualquer mente. O rabo do fantasma balançou. Através do vínculo deles, Dani sentiu a satisfação dela. Ela sabia o tempo todo. Ela soube desde o momento em que o viu no leilão. Ela o escolheu não porque ele fosse especial, mas porque sabia que poderia alcançá-lo. Ela esperou durante toda a sua curta vida que alguém olhasse para ela sem nojo. E Dani tinha sido esse alguém. Devíamos manter isso em segredo, disse Carmen. Se as pessoas erradas descobrirem suas habilidades, elas virão atrás dela. Ela valeria milhões para o comprador certo, ou para os Corvani que provavelmente iriam querer destruí-la por provarem que suas tradições estavam erradas. Dani assentiu. Ele entendeu. Fantasma era especial. E coisas especiais atraíam atenção perigosa, mas já era tarde demais. A notícia estava se espalhando pela estação. O mecânico humano e seu estranho lobo branco. O vínculo que não deveria existir. A amizade impossível entre duas criaturas quebradas que se encontraram na escuridão. A galáxia estava prestes a notar. E quando isso acontecesse, nada seria como antes. A notícia se espalhou mais rápido do que Dani esperava. Dentro de um mês, todos na estação de Keelik sabiam sobre o mecânico humano e seu lobo Corvanin. Em 2 meses, a história chegou às redes galácticas. Os cientistas queriam estudá-los. Os repórteres queriam entrevistá-los. Colecionadores ricos ofereceram enormes quantias de dinheiro por um fantasma que Dani recusou a todos. Ghost não estava à venda. Ela não era um experimento científico. Ela era amiga dele, mas havia um grupo que Dani não podia recusar. Um grupo que tinha o poder de pegar o que quisesse. O próprio povo Corvani. Eles vieram em uma manhã fria, 3 meses após o leilão. Dani estava em sua área de reparos, trabalhando em um computador de navegação quebrado. Fantasma estava deitada ao lado dele, com a cabeça apoiada nas patas. Seus olhos rosados se fecharam de contentamento. Através do vínculo deles, Dani sentiu a paz dela. Ela gostava de vê-lo trabalhar. O movimento constante de suas mãos a acalmou. Então sua cabeça se levantou. Suas orelhas encostaram no crânio. Através do vínculo, Dani sentiu uma onda repentina de medo, raiva e algo mais. Algo como vergonha. O que é? Dani perguntou, pensando que a resposta veio pela porta. 3 guerreiros Corvani entraram em sua área de reparos como se fossem seus donos. Eles eram altos e fortes, com pelo cinza e olhos dourados que brilhavam na penumbra. Seus rostos eram como lobos, mas também como humanos. Focinhos longos, dentes afiados, expressões que mostravam inteligência e crueldade em igual medida. A líder era uma mulher. Ela usava uma armadura preta decorada com símbolos que Dani não reconheceu. Seus olhos dourados fixaram-se no fantasma com uma expressão de puro desgosto. Eu sou Vorá, ela disse. Sua voz era profunda e áspera. Falo pelo Conselho dos Lobos. Você nos entregará o animal imediatamente. Dani levantou-se lentamente.
Seu coração batia rápido, mas ele manteve a voz calma. Ela não é um animal. O nome dela é Ghost e ela está hospedada comigo. Os lábios de Vorá se afastaram dos dentes. Você não pode se relacionar com um lobo humano. É impossível. Tudo o que você pensa que sente é mentira. Um mau funcionamento no cérebro quebrado da criatura. O vínculo é real. Fui testado por um médico. As varreduras comprovam isso. Então o seu médico é um tolo ou um mentiroso. Vorá deu um passo mais perto. Esta criatura é uma abominação. Deveria ter morrido ao nascer, como todos os albinos deveriam morrer. Em vez disso, viveu o suficiente para corromper o nosso vínculo sagrado. Para compartilhá-lo com alguém de fora. Um humano. Ela cuspiu a última palavra como se fosse saborosa. Foi ruim. Dani não recuou. Talvez o seu vínculo sagrado não seja tão sagrado quanto você pensa. Talvez sempre tenha sido feito para ser compartilhado. Um dos outros Kovani rosnou fundo na garganta. Seu braço se moveu em direção à arma. Mas Vorá levantou a mão para detê-lo. Poderíamos matar você, ela disse calmamente. Poderíamos pegar a criatura à força. Ninguém nesta estação nos impediria. Ninguém se importaria com um humano morto. Experimente. Dani disse que Ghost ficou ao lado dele. Ela era pequena comparada aos guerreiros Kovani, mal alcançando seus desertos. Mas ela não parecia com medo. Ela olhou para Vorá com olhos rosados e firmes e fez algo que Dani nunca havia sentido antes. Ela projetou que o sentimento atingiu Dani primeiro. Uma onda de emoção tão forte que quase o derrubou. Amor, lealdade. Pertencer. A alegria de finalmente encontrar um lar depois de tanto tempo perdido. Esses eram os sentimentos do Ghost por ele. A verdade dela. Ela é difícil, mas os sentimentos não pararam com Dani. Eles se espalharam para fora. Eles alcançaram os 3 guerreiros Kovani, passando por quaisquer escudos que eles construíram em torno de suas mentes. Os olhos de Vorá se arregalaram. Os outros 2 Kovani tropeçaram para trás como se tivessem sido empurrados. Por um longo momento, ninguém falou. Ninguém se mexeu. Impossível, Vorá sussurrou. Sua voz estava tremendo. Ela fala. Ela projeta para nós. Nenhum lobo jamais o fez. Ela é especial, disse Dani. Ela é mais do que você jamais imaginou que um lobo pudesse ser. E ela me escolheu. Não porque eu sou Kovani. Não porque eu seja forte ou importante. Ela me escolheu porque fui o único que olhou para ela sem ódio. A única que a via como algo diferente de um erro. Fantasma abanou o rabo. Através do vínculo, Dani sentiu a concordância dela. Seu orgulho. Vorá olhou para Ghost por um longo tempo. O desgosto em seus olhos mudou lentamente para outra coisa. Confusão, maravilha. Talvez até um pouco de medo. Isto não muda nada, Vorá disse finalmente. O conselho não aceitará isso. Eles exigirão a morte da criatura. Eles exigirão sua morte por corrompê-la. Então deixe-os vir, disse Dani. Deixe-os ver o que ela pode fazer. Deixe-os sentir o que eu sinto todos os dias. Talvez eles entendam. Vorá se virou. Ela sinalizou para seus guerreiros. Eles saíram sem dizer mais nada, mas Dani sabia que isso não havia acabado. Foi apenas o começo que Lucy veio vê-lo naquela noite. Seu rosto estava pálido e preocupado. Você tem que ir embora, ela disse. Os Kovani têm influência na autoridade da estação. Eles poderiam prender você. Eles poderiam levar o fantasma. Eles poderiam tornar sua vida impossível. Para onde eu iria? Terra, espaço humano. Os Kovani não têm poder lá. Você estaria seguro. Dani olhou para o fantasma. Através do vínculo deles. Ele sentiu a resposta dela. Acordo. Prontidão. A compreensão de que eles não poderiam mais ficar aqui. Quanto tempo até você estar pronto para voar? Ele perguntou a Lúcia.
Ela sorriu severamente. Estou sempre pronto. Arrume suas coisas. Partiremos em 2 horas. Dani não tinha muito para embalar. Algumas roupas. Algumas ferramentas. Suas economias que não eram muito. Tudo cabe em uma única bolsa. Fantasma não precisava de nada. Ela só precisava dele. 2 horas depois, eles estavam a bordo da estrada empoeirada, observando a estação de Kielik diminuir pelas janelas traseiras. Dani não ficou triste por ir embora. Ele não tinha vida real lá. Sem família. Sem futuro. Apenas anos de trabalho duro, solidão e sonhos que nunca se realizaram. Mas agora ele tinha o fantasma. E com Ghost, ele tinha algo que valia mais do que qualquer sonho. É uma longa jornada até a Terra. Lúcio avisou. 4 meses, talvez mais. E o Kovani não nos deixará ir facilmente. Eu sei, Dani disse. Ele colocou a mão na cabeça de Ghost. Ela pressionou contra ele. Quente, sólido e real. Mas vamos conseguir. Aconteça o que acontecer, vamos conseguir juntos. Através do vínculo, Ghost enviou-lhe seu amor e sua certeza. Eles eram parceiros agora. Eles eram uma família. E a família protegia-se mutuamente, não importa o que acontecesse. As estrelas se estendiam em linhas enquanto a estrada empoeirada saltava para o hiperespaço. Atrás deles, a estação de Kielik desapareceu. À frente deles, perigo e aventura esperavam, que eles enfrentaríamos isso juntos. Sempre juntos. A viagem à Terra deveria durar 4 meses. Lucy conhecia todas as rotas ocultas, os caminhos secretos entre as estrelas que os contrabandistas usavam para evitar os navios patrulha. A estrada empoeirada não era rápida, mas era confiável. Dani passava os dias mantendo os motores antigos funcionando e as noites dormindo com ele. Fantasma se enrolou ao seu lado. Nas primeiras 2 semanas, tudo ficou quieto. Eles passaram por um espaço vazio, longe das movimentadas vias comerciais. Dani começou a acreditar que eles conseguiriam sobreviver sem problemas. Ele estava errado. O ataque ocorreu perto da nebulosa de Velos, uma nuvem de gás roxo e dourado que se estendeu por 100 anos-luz. A estrada empoeirada saiu do hiperespaço para recarregar seus motores. Foi então que apareceram os navios Kovani. Havia 2 deles. Pequenos interceptadores, construídos para velocidade e combate. Eles surgiram do nada, bloqueando o caminho à frente. Entregue a criatura. Uma voz estalou no sistema de comunicação. Este é o seu único aviso. As mãos de Lucy voaram pelos controles. Segure alguma coisa, ela gritou. A estrada empoeirada não era um navio de guerra. Não tinha armas, nem escudos, nem armaduras. Mas Lucy era uma das melhores pilotos dos sistemas externos. Ela havia voado através de campos de asteroides, tempestades de unicas e coisas piores. 2 interceptadores não a assustaram. Ela mergulhou em direção à nebulosa. Os navios Kovani o seguiram, disparando suas armas. A estrada empoeirada tremia a cada batida. Luzes de advertência brilhavam por toda parte. Dani correu para a sala de máquinas enquanto a fumaça enchia o ar. O acoplamento principal está se rompendo. Ele gritou pelo interfone. Preciso de 10 minutos. Você tem 3. Lucy gritou de volta. Dani trabalhou mais rápido do que nunca. Suas mãos se moviam sem pensar, guiadas por anos de experiência e algo mais. Algo novo. Ghost estava ao lado dele, através do vínculo deles, ela o estava ajudando. Ela não conseguia consertar motores, mas podia ver o que ele via e sentir o que ele sentia. Ela mostrou a ele onde estavam os problemas antes que ele mesmo pudesse encontrá-los. Ela guiou as mãos dele até os fios certos, as conexões certas. 3 minutos depois, o acoplamento estava aguentando. Não era bonito, mas funcionária. Lucy apertou o drive do hiperespaço. As estrelas se esticaram e ficaram borradas. Os navios Kovani desapareceram atrás deles. Eles estavam seguros.
Por enquanto, Dani encontrou Lucy na cabine, afundada na cadeira. Seu braço esquerdo estava queimado, onde um console explodiu. Ele enfaixou o ferimento dela enquanto Ghost observava com olhos preocupados. Eles nos encontraram rápido demais, disse Lucy. Sua voz estava cansada e irritada. Alguém em Kilix contou-lhes a nossa rota. Temos um traidor. Podemos mudar de rumo? Sim, mas acrescentará mais um mês à jornada. E não há garantia de que não nos encontrarão novamente. Dani sentou-se pesadamente. Através do vínculo, ele sentiu a determinação do fantasma. Ela não estava com medo. Ela estava pronta para continuar lutando. A coragem dela deu-lhe força. Continuamos, disse ele. Custe o que custar, os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Dani. Os caçadores Kovani os encontraram mais 2 vezes. A cada vez, a pilotagem de Lucy e os reparos de Dani o salvaram. Mas cada batalha deixou a estrada empoeirada mais danificada. Cada fuga consumiu mais combustível. Cada dia trazia novos problemas. E, no entanto, algo maravilhoso estava acontecendo com Dodd. O vínculo entre Dani e Ghost ficou mais forte a cada dia. No início, ele só conseguia sentir as emoções dela. Coisas simples como felicidade, medo e amor. Mas com o passar das semanas, o vínculo se aprofundou. Ele começou a ver vislumbres de seus pensamentos. Imagens e ideias que fluíram da mente dela para a dúvida dele uma noite. Enquanto Lucy dormia e a nave vagava pelo espaço vazio, Dani olhou nos olhos de Ghost e realmente a viu pela primeira vez. Ela mostrou a ele suas memórias. Seu nascimento em um criadouro frio de Kovani. Uma mãe se afastando dela por causa de seu pelo branco. Os manipuladores que olharam para ela ficaram com nojo. A jaula onde ela foi mantida sozinha, esperando para ser vendida ou morta. O leilão onde ela perdeu as esperanças até se vestir. Um mano com olhos gentis olhou para ela com foro ódio. Ela mostrou a ele seus sentimentos. O calor que se espalhou por ela quando ele carregou a gaiola para longe da plataforma. A alegria de comer sua primeira refeição de verdade. A maravilha de descobrir que ela poderia alcançar sua mente. Que ele pudesse ouvi-la dizendo que ela não estava mais sozinha. E ela lhe mostrou seus sonhos. Não são simples sonhos de animais com comida e sono. Sonhos reais. Sonha com um futuro onde lobos e humanos trabalhem juntos. Sonhos de uma galáxia onde ser diferente não era uma maldição, mas uma dádiva. Sonha com um lar onde nunca mais teria medo. Dani chorou. Ele não pôde evitar. Este pequeno lobo branco passou por tanta dor e solidão, e ainda assim ela ainda tinha esperança. Ela ainda amava. Ela ainda acreditava na bondade. Eu prometo, ele sussurrou, segurando-a perto. Eu prometo que vou te dar esse futuro. Custe o que custar, Ghost lambeu as lágrimas. Através do vínculo, ela lhe enviou sua confiança. Sua fé absoluta de que ele manteria sua palavra. A batalha final ocorreu no limite do espaço humano. Eles estavam tão perto. Apenas mais um salto e eles estariam seguros. A frota de proteção da Terra não deixaria os Kravani segui-los. Mas Vorá estava esperando por eles. Seu navio de guerra era enorme comparado à Verne de Dusty Road. Um verdadeiro navio de guerra com armas e escudos reais. Atrás dele flutuava um navio porta-aviões com dezenas de caças. E na tela de comunicação, o rosto de Vorá apareceu com frio triunfo em seus olhos dourados. Você já correu o suficiente, ela disse. O conselho me enviou para acabar com isso. Renda-se à mutação e você poderá viver. Recuse e você morrerá. Dani olhou para Lucy. Ela olhou para ele. Ambos sabiam que desta vez não havia escapatória. A Dusty Road não poderia ultrapassar um navio de guerra. Eles não podiam lutar contra uma frota, mas Ghost não teve medo de ficar ao lado de Dani e olhar para a tela. Então ela fez algo incrível. Algo que mudou tudo. Ela projetou novamente. Mas não apenas para a nave de Vorá. Ela transmitiu seus pensamentos por toda a rede de comunicação Kravani. Cada navio. Cada lobo.
cada manipulador. Todos sentiram o que ela estava enviando. Ela lhes mostrou a verdade. Ela mostrou a eles sua rejeição e sua dor. Ela mostrou a eles a gentileza de Dani e o vínculo que compartilhavam. Ela mostrou a eles que tudo que os Cravani acreditavam sobre os lobos estava incompleto. O vínculo não se limitou ao seu povo. Foi um presente que deveria ser compartilhado com toda a galáxia. Dodd então ela lhes mostrou o futuro. Imagens de humanos e Cravani trabalhando juntos. Lobos servindo como pontes entre espécies que nunca se entenderam antes. Uma galáxia unida pelo mesmo amor e lealdade que ela sentia por Dani. Paz e amizade. Espalhando-se como ondas em um lago, a transmissão durou apenas alguns segundos. Mas esses segundos mudaram tudo. No navio de Vorá, os lobos começaram a uivar. Não com raiva. Não com medo. Em reconhecimento. De acordo. Na esperança. O rosto de Vorá na tela mudou. O triunfo frio desapareceu. Em seu lugar estava confusão e algo que poderia ser uma maravilha. O que ela fez? Vorá sussurrou. O que ela nos mostrou? A verdade, Dani disse simplesmente. Ela mostrou o que ela poderia ser. O que todos nós poderíamos ser. Se você nos deixar. Por um longo momento, Vorá não falou. Então, lentamente, ela deu uma ordem. O navio de guerra desligou suas armas. Os lutadores retornaram ao seu porta-aviões. O caminho para a terra se abriu diante deles. Vá, Vorá disse calmamente. Vá e as estrelas de Mavis guiem seu caminho. Não sei se o conselho aceitará isso. Mas não posso destruir algo tão bonito. A estrada empoeirada saltou para o hiperespaço pela última vez. Atrás deles, a frota de Vorá não os seguiu. Eles conseguiram. Contra todas as probabilidades, eles sobreviveram. Lucy aplaudiu e abraçou Dani. Ghost abanou o rabo com tanta força que todo o seu corpo tremeu. E Dani, pela primeira vez em anos, permitiu-se ter esperança. A Terra esperou adiante. Uma nova vida esperava pela frente. E o que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Sempre juntos. 3 anos se passaram desde o leilão na estação Kielik. 3 anos desde um mecânico cansado gastou seus últimos créditos com um lobo quebrado que ninguém queria. 3 anos desde que tudo mudou. Dot Dani estava na câmara diplomática da estação de New Geneva. O maior posto avançado humano no sistema solar. A sala era grande e bonita, com janelas que davam para a terra, flutuando em azul e verde contra o céu negro. Representantes de dezenas de espécies estavam sentados numa mesa curva, observando e ouvindo. Fantasma sentou-se ao lado dele. Ela estava totalmente crescida agora, quase tão alta quanto a cintura dele. Seu pelo branco era espesso e saudável. Seus olhos rosados eram calmos e sábios. Ela parecia uma rainha entre os lobos. Do outro lado da mesa estava sentado Bora, o guerreiro Kovani que uma vez os caçou, agora era outra coisa. Um aliado, um amigo. O embaixador oficial do povo Kovani no espaço humano. O programa está funcionando melhor do que esperávamos, disse Bora, olhando os dados em sua tela. Somente no ano passado, registramos 47 vínculos bem-sucedidos entre lobos e manipuladores não Kovani. Humanos, Velcri, até alguns Torvianos e Xeluxianos. Espécies que nunca imaginamos que poderiam partilhar a nossa ligação sagrada. Dani assentiu. Ele ainda achava estranho ouvir Bora falar de conexões sagradas depois de chamar Ghost de abominação. Mas as pessoas poderiam mudar. Bora provou que Dot The Change começou com a transmissão do Ghost durante sua fuga final. As imagens que ela projetou se espalharam pela rede Kovani como fogo. Nem todos os aceitaram. Alguns tradicionalistas ainda acreditavam que os lobos albinos eram amaldiçoados, que os laços deveriam permanecer puros e limitados aos manipuladores Kovani. Eles lutaram contra a mudança com palavras, política e às vezes com violência, mas cada vez mais Kovani ouvia. Eles sentiram o que o fantasma lhes mostrou. Eles entenderam o que ela representava. Não corrupção, mas evolução.
Não fraqueza, mas força. Os lobos albinos não foram erros. Eles foram pioneiros, nascidos com a capacidade de alcançar mentes que os lobos normais nunca poderiam tocar. O primeiro ano depois da Terra foi difícil. Dani e Ghost moravam em um pequeno apartamento em Nova Genebra, enquanto os cientistas estudavam seu vínculo. Os testes provaram o que Lopes Comum havia descoberto há muito tempo. A mutação de Ghost mudou a forma como sua telepatia funcionava. Ela poderia se relacionar com qualquer mente que estivesse aberta para ela. Qualquer espécie. Qualquer pessoa do Conselho Corvini debateu durante meses sobre o que fazer. Alguns queriam destruir todos os lobos albinos para evitar que um vínculo sagrado fosse compartilhado com estranhos. Outros queriam estudá-los, para entender como funcionava a mutação e se poderia ser controlada. Algumas vozes, lideradas pela própria Vorá, defendiam algo diferente. Algo que parecia impossível. Eles haviam defendido parceria. Estamos sozinhos há muito tempo, Vorá disse ao conselho. Outros lobos nos conectaram apenas uns aos outros. Eles nos tornaram fortes, mas também isolados. Ghost e Dani nos mostram outro caminho. Um caminho onde o vínculo nos aproxima de outros povos, e não mais distantes. Demorou mais um ano de debate e negociação. Mas no final, o conselho concordou. O programa de vínculo entre espécies foi criado. Os lobos albinos, antes mortos ao nascer, eram agora celebrados como presentes. Eles foram criados com cuidado e depois oferecidos a tratadores de outras espécies que desejassem tentar formar um vínculo. Nem todas as partidas funcionaram. O vínculo ainda exigia algo especial, uma conexão de coração que não poderia ser forçada ou prevista. Mas quando funcionou, os resultados foram surpreendentes. Humanos e Corvini, antes estranhos suspeitos, tornaram-se parceiros e amigos. O comércio aumentou. Os conflitos diminuíram. A compreensão cresceu. Lucy Valdez administrava a rede de transporte agora. Ela voou em sua nova nave, um mensageiro rápido chamado White Road, entre o espaço Corvini e o território humano. Ela carregava lobos para conhecer seus potenciais manipuladores. Ela carregava diplomatas para reuniões. Ela carregava esperança de estrela em estrela. Carmen Lopes havia deixado a estação de Keelik para liderar a equipe de pesquisa que estudava o vínculo. Seu trabalho levou a novos medicamentos e terapias que ajudaram mentes a se curar de traumas. A conexão criada pelos lobos poderia aliviar a dor, reduzir o medo e trazer paz aos corações perturbados. Até rachaduras antigas. O greliano que tentou matar Dani mudou. Ele havia escrito uma carta de desculpas 3 anos após o ocorrido. Entregue por um mensageiro que parecia envergonhado de carregá-lo. Krax adotou seu próprio lobo albino agora. Através do vínculo deles, ele finalmente aprendeu a controlar a raiva violenta que quase fez dele um assassino. Dani ainda consertava motores quando tinha oportunidade. Ele economizou dinheiro suficiente para comprar seu próprio navio. Um modesto navio de reparo chamado Paristar. Ele viajou de estação em estação. Fazer o trabalho que sempre amou e ao mesmo tempo apresentar às pessoas as possibilidades do vínculo. Ele não era um diplomata, nem um cientista, nem um político. Ele era apenas um mecânico que um dia teve sorte em um leilão. Mas ele também era algo mais. Ele era a prova de que a gentileza importava. Que olhar além da superfície para ver o que há por baixo poderia mudar o mundo. O único momento de compaixão poderia propagar-se através do espaço e do tempo até tocar milhões de vidas. Fantasma pressionado contra sua perna. Quente, sólido e permanente. Através do vínculo deles, Dani sentiu o contentamento dela. Seu orgulho pelo que eles construíram juntos. Seu amor por ele. Tão forte quanto quando ele carregou a gaiola para longe do ponto da plataforma de leilões, ela lhe enviou uma imagem. Uma lembrança daquele momento. A multidão de seres estranhos. O leiloeiro velcri clicando. A gaiola com suas barras de metal preto. E um humano cansado com graxa nas mãos que olhou para ela sem ódio. Dani sorriu e coçou atrás das orelhas. Eu me lembro, ele disse calmamente. Eu me lembro de tudo.
Vorá terminou seu relatório e fechou a tela. O conselho manda parabéns, disse ela a Dani. E sua gratidão. O que você e o Ghost fizeram mudou nosso povo para sempre. O Ghost fez a maior parte do trabalho, disse Dani. Acabei de consertar alguns motores para ele. O rosto de Lobo de Vorá mudou para algo que poderia ser um sorriso. Você fez mais do que aquele humano. Você nos mostrou que ser diferente não é uma maldição. Que coisas quebradas podem ficar lindas. Que o futuro não precisa seguir os caminhos do passado. A reunião terminou. Os diplomatas e representantes saíram da Câmara. Dani e Ghost foram até a janela e olharam para a terra. Há 3 anos, Dani estava sozinho numa estação suja, sonhando com um navio que não tinha condições de comprar. Agora ele tinha um navio, um propósito e uma família. Lucy, Carmen e Vorá e todos os outros que se tornaram parte de sua vida. E o mais importante, ele tinha o Ghost. Ela olhou para ele com seus olhos rosados. Através do vínculo, ela fez uma pergunta. A mesma pergunta que ela sempre fazia. O que vem a seguir? Dani sorriu e colocou a mão na cabeça dela. O que quer que escolhamos, ele disse. Juntos, Ghost abanou o rabo. Sua felicidade fluiu através do vínculo como um ponto quente de luz solar atrás deles. A Terra girou lentamente contra as estrelas. À frente deles, a galáxia esperava com todas as suas maravilhas, perigos e possibilidades. E em algum lugar lá fora, um jovem lobo albino estava nascendo. Diferente dos outros. Estranho, pálido e aparentemente errado. Mas não é um erro. Nunca um erro. Um presente esperando para ser descoberto. Um presente que encontraria alguém que olhasse para ele sem ódio. Alguém que veria além da superfície a beleza abaixo. Alguém que mudaria a galáxia. Um pequeno ato de bondade de cada vez. Exatamente como Dani tinha feito. Assim como todos eles poderiam fazer. A história do mecânico falido e do seu lobo branco estava terminada. Mas a história daquilo que eles criaram estava apenas começando. Ia ser lindo.